Gosto muito da frase de Napoleão, na qual ele disse: a burrice não é uma desvantagem na política. Toda vez que encontro essa frase, lembro tanto de Ciro Gomes quanto de Bolsonaro. Quando analiso Ciro Gomes não do ponto de vista da burrice, mas supondo inteligência, eu penso como ele conseguiu ser prefeito de Fortaleza. Como ele conseguiu ser governador do Ceará. Bom, desde lá nunca mais ocupou um cargo majoritário eleitoral, é verdade. Ele foi ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, depois que Rubens Recupero caiu, já era do governo Fernando Henrique, não, perdão, do governo Itamar, né, durante o processo eleitoral, ali após o processo eleitoral. Ciro Gomes foi responsável por baixar a tarifa de 445 produtos, ferindo gravemente a indústria nacional quando foi ministro da Fazenda. Ele, numa de suas entrevistas enquanto ministro, comentando as suas medidas, disse que não estava nem aí para o que a Fiesp pensava. Ele não defendeu a indústria brasileira quando teve em suas mãos a oportunidade de fazê-lo. Hoje defende. É tudo assim com Ciro. Ele já foi companheiro de partido do PSDB, hoje critica. Ele já foi aliado do PT, hoje diz que Lula deveria estar preso, que Lula é criminoso. Quer dizer, eu não consigo entender, só realmente vendo aí toda a projeção pública de Ciro, só Napoleão para explicar, não tem outro jeito. Porque eu não consigo entender o que Ciro quer. Ele não se comporta como um político. O que um político faz? Um político escolhe o seu lado, ele está na esquerda, ele está na direita, ele está no centro, escolhe o seu lado. O centro nem lado é, né? E que distância entre os dois lados. Quem está no MDB, quem está no PMDB, quem está no centro, não critica nem a esquerda nem a direita. Todo mundo caladinho, não critica ninguém. Quem está na esquerda ataca o outro lado, mas não critica o resto. Quem está na direita ataca o outro lado, mas não critica o resto. Então, primeiro, você escolhe um lado. Quem que está do meu lado, quem não está. Depois, você não briga com aqueles que você considera que está no seu lado. Não briga publicamente. Você pode brigar internamente, tem disputa de poder, isso faz parte do jogo. Mas você não vai a público criticar aqueles que estão do seu lado. Recentemente, antes de sair da prisão, Lula propôs um encontro com Ciro. Ora, ele coloca Ciro Gomes numa situação difícil. Ciro Gomes pega e diz: não, eu não quero conversar com Lula, um comportamento não político, um comportamento napoleônico, na citação de napoleônico, burro, ou ele vai lá e conversa. Se conversar, não pode sair falando mal. Aí eu escrevi isso numa rede social e alguém vai... Mas como? Se foi lá conversar, significa que não pode falar mal em público? Sim, significa. A política é assim. O cara não está livre para sair falando o que quer sem consequências. Isso não existe na política. Vai lá, se reúne com alguém, depois sai. O irmão foi ministro da Educação no governo Dilma. O Ministério da Educação tem recursos discricionários. Só hoje, atualmente, o FNDE tem 150 bi por ano, mais até do que isso, todo ano aumenta. Ou seja, o irmão de Ciro Gomes foi dado a ele, a família Gomes, eles não tinham nem partido para isso, o PROS, um partido irrelevante, um dos 7 partidos em que Ciro tomou parte. Ele recebeu esse ministério, o ministério que qualquer um quer ter. Rompeu com o governo, foi para a tribuna da Câmara falar mal dos aliados do governo. O que é isso? Não é assim que se faz política. Todo mundo sabe que política não é assim. Eu pergunto, por exemplo, olha para o Fernando Henrique. Fernando Henrique tem o grupo político dele. Círculos concêntricos, aquele pessoal que sempre esteve com ele a vida inteira, os assessores de confiança dele. Lula tem um grupo político dele, os assessores de confiança. Depois vai abrindo o círculo concêntrico. Partido, pessoas que sempre estiveram juntos. Alguns 5 anos, alguns 10 anos, alguns 20 anos. Mas está lá um grupo político. Qual é o grupo político de Ciro? Lupe não é. Tasso Gereissati não é. Qual é o grupo político de Ciro? Quem são os assessores? Quem são os políticos eleitos com mandato
que estão com ele há 5, 10, 20 anos. Não tem ninguém. Política é coisa de grupo, política se faz em grupo, política se faz com aliados. Ele quando abre a boca para falar mal de antigos aliados, seja do PSDB, seja do PT, seja... Eu não consigo entender, juro. Não dá para entender. Não tem a ver com o mundo político. Sei lá, tem a ver com o mundo intelectual, tem a ver com o mundo das celebridades, tem a ver com o mundo das vaidades, tem a ver com o mundo dos déspotas esclarecidos. Vivemos na democracia, vivemos no mundo político, a pessoa precisa ter grupo, precisa ter votos. Ciro Gomes não se comporta dessa maneira. É impressionante. Quer dizer, ele agora vem a público, logo depois da libertação de Lula, colocou palavras na boca de Lula, disse que Lula... disse que vai ser candidato, o Lula saiu da prisão e não disse nada disso. Então ele atacou o Lula porque Lula teria falado palavras que Ciro colocou na boca. Então o negócio é muito doido, porque ele coloca palavras de Lula, ataca Lula pelas palavras que ele colocou na boca de Lula. Vai a público fazer isso. Não dá, juro, eu não consigo entender. As pessoas, política é relacionamento humano. Política se assemelha muito à vida. Você valoriza as pessoas te valorizam. É relacionamento humano. Ciro não dá bola para isso. Agora, pode fazer sucesso? Pode. A frase de Napoleão vale repetir. A burrice não é uma desvantagem na política. A inteligência é também uma vantagem. Inteligência é uma vantagem, mas a burrice não é desvantagem. Ela não impede ninguém de ter sucesso na política. Daí Ciro Gomes. Do ponto de vista da política, não consigo ver o que ele faz de correto. Se o Brasil tivesse poucos partidos, por que eu digo isso? Imagina que o Brasil tivesse 6 partidos, 2 ou 3 grandes, congestionados de bons políticos, políticos lutadores, batalhadores que fizessem política, tivessem grupos políticos. Ciro Gomes não existiria. Bolsonaro também não, diga-se de passagem. Ciro Gomes não existiria. Porque ele não tem... Ou ele existiria em outros termos, teria que fazer grupo político, não poderia sair falando por aí o que ele quer. Né? Ele hoje é uma figura politicamente isolada. Por quê? Porque ele quis, ele plantou esse isolamento. Ciro Gomes plantou o seu próprio isolamento. É alguém que não contribui para que o eleitorado, para que as pessoas que gostam de política tenham uma visão positiva da política. Por que ele não contribui? Porque ele hoje se reúne com alguém, no dia seguinte está falando mal desse alguém que se reuniu. Aí o eleitor olha para aquilo e diz, viu, eles brigam entre eles o tempo inteiro, não se confiam. Ciro Gomes passa essa mensagem para o eleitorado. Ele presta um desserviço à nação.